Bom, o clima de competição, clima acirrado, porque domingo tem Cruzeiro e Atlético, né, Leandro? Eu tô aqui de paraquedas, eu costumo fazer uns videochats mais musicais, mas não tô tão de paraquedas assim, né? Com certeza, Ludmila. Queria agradecer a presença aqui do Podé, da banda Tia Anastácia. Tudo bem, Podé? Beleza, tudo certo. Eu que agradeço. Maurinho também, parceiro do Podé, Tia Anastácia. Tamo junto. E um Atlético, outro Cruzeiro. Um Atlético, outro Cruzeiro, né, Ludmila? A gente vai aqui ter um bate-papo com o pessoal sobre essa rivalidade que move a cidade de Belo Horizonte. Domingo temos o clássico importantíssimo que pode definir o Cruzeiro na segunda divisão ou não, sendo rebaixado pelo próprio rival, né, Ludmila? Exatamente. Se a rivalidade estiver muito grande, a gente vai começar a falar de música, viu? Acho até legal. Não é? Bom, e aí, vocês estavam combinando de assistir ao jogo juntos? Como é que é, assim, essa coisa, assim, são de times opostos, mas sim, como é que funciona ali no dia a dia essa coisa? Dá para tomar cervejinha junto e torcer para lados opostos? Na verdade, eu acho que o Tia Anastácia, a gente tem uma relação que elas passam muito essa história do futebol. Lógico que eu sou um atleticano fanático, Maurinho um cruzeirense fanático, mas a gente é uma família, né? Então a gente está sempre há muitos anos junto, então estamos convivendo há muito tempo junto. Existe um outro tipo de relação, que é uma relação muito mais afetiva, uma coisa muito mais de carinho mesmo, de irmão, que é impossível de um futebol conseguir atrapalhar uma coisa dessa. Mas que existe aquela coisa do Galo e o Cruzeiro, existe, né? Ainda mais agora nesse final de campeonato, né? Bom, é complicado, né, Maurinho? Quem é cruzeirense que costumou sempre ver o adversário já numa situação mais complicada, agora eu achei legal pouco, né? o dia o Poder me ligou, acho que tem umas 2 rodadas para trás, ele ligou e falou assim: vocês estão sentindo como é que a gente sente, né? Eu acho que eu liguei pro Maurinho e falei assim: ô Maurinho, qual é a sensação tipicamente atleticana que você está passando agora? A sensação tipicamente... Porque a gente está acostumado com isso, né? Desde 71 que o Galo não ganha um brasileiro. Eu nasci em 71, então eu nunca vi nada parecido, né? Então eu liguei pro Maurinho e falei: e aí, Maurinho? E essa sensação não é boa não, viu? Tipicamente atleticana. Vocês estão levando na esportiva por enquanto, né? Até domingo, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai ser. Mas vocês já têm um palpite pro jogo? Você tem, Podé? Eu tenho, o Galo vai ganhar, com certeza. Mas é um palpite diferente, né, Podé? Vai ganhar rebaixando o Cruzeiro ou não? Eu tenho, cara, assim, eu vejo... Eu não desejo, assim, que o Cruzeiro... Né, não é um desejo meu que o Cruzeiro caia, sabe, que vá para a segunda divisão mesmo, não. Só que existe uma coisa que é meio histórica, né? O Galo já caiu e a gente passou muito aperto, né, quando o Galo caiu, que foi para a segunda divisão. Então acho que é uma coisa meio histórica, assim, acho que o Atlético, ele tem essa coisa assim, cara, eu vou rebaixar o Cruzeiro, cara. E tá na minha mão aqui, se eu, né, dependendo, lógico que depende de outros resultados. Também tem uma questão meio moral, assim, né? Não é nem não precisar ganhar, agora não precisa, mas é uma questão moral. Eu só acho complicado, né? Assim, porque não sei se os torcedores, o Maurinho está aqui para dizer, muito mais do que eu, né, se os torcedores do Cruzeiro continuariam mesmo do lado do Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro sendo rebaixado. Eu não sei como é que vai ser a reação dos cruzeirenses, né? Porque o Atlético, o povo é meio louco, né? O torcedor atleticano, ele é meio sangrento, então assim, não larga de jeito nenhum. E isso é importante para um time. Eu não sei o que você acha, né? Assim, eu acho que vai ser uma decepção muito grande, vai cara. Ser. Pro torcedor cruzeirense ver o time rebaixado. Mas abandonar, não abandona, não. Abandona não, né? Mas vai ser triste. Mas isso a gente estava até conversando outro dia, o Leandro e eu, que existe também uma geração, assim, de torcedores do Cruzeiro, que é uma geração também muito apaixonada, né? Porque é claro que as duas torcidas, elas têm, às vezes, esses estigmas, né? Uma que é mais apaixonada, raçuda, que usa a camisa do time, mesmo que o time perca, mas existe também uma geração que do outro lado, acho que, e é até uma discussão que a gente já teve até numa reunião, sociologicamente falando, no fim, todo torcedor é igual. Ele pode ser do Flamengo, do Galo, do eu acho, o amor pelo time é igual. Essa coisa, e alguns até, de um jeito até como se fosse uma religião, né? O fanatismo. Alguns, muitos, né? O fanatismo, sim. Eu tenho um pouco de medo, assim, desse jogo de domingo, de acontecer coisas ruins, assim, na cidade mesmo, né? Vai ser só o torcedor do Cruzeiro lá. Eu tava vendo... Da morte, cara. Eu tava vendo um comentário
Pode falar outra rede de televisão aqui? Pode, sem problema. Da ESPN, e um comentarista falando que eu achei, no começo da conversa dele, eu achei meio estranho o que ele estava falando, mas depois eu entendi, que ele falou que esse negócio de torcida única, que é uma grande bobagem, assim, porque, e uma forma de se mostrar também uma certa incompetência dos que estão, dos que são responsáveis pela segurança e tal. Tem que chegar nesse nível de só colocar uma torcida dentro do campo. Agora, lá fora vai encher de atleticano, obviamente, sacou? Porque ninguém não vai deixar de ver o cruzeirense chorando o rebaixamento. E da mesma tem forma, que voltar para Belo Horizonte também. Exatamente. Da mesma forma que, se fosse o contrário, a gente também ia querer rebaixar o Galo. Isso não é só o Galo que vai querer, o Cruzeiro. O Cruzeiro também é rival, vamos, né? Se tivesse na nossa mão, ia acontecer do mesmo jeito. Coisa, né? Agora, é perigoso mesmo. Um jogo, ser uma torcida só não quer dizer que não vai haver violência. Né? Mas acho até mais arriscado. Perigoso. Pô, a gente tem perguntas aqui, várias, né? Eu mando uma, depois você manda outra. Claro, Ludmila. Bom, aqui o Wagner de Belo Horizonte, ele pergunta como vocês veem a necessidade e a importância da participação dos 3 times grandes de Minas Gerais na Série A do Brasileirão. E né, essa perspectiva aí dos 3 estarem na Série A. Assim, qual que é a quase que os disso? 3 iam para a Série B, né? Teve uma boa chance disso Teve uma acontecer esse chance ano. dos 3 irem para a Série B. Assim, eu tenho um pouco, morrendo de dó, assim, do América, sabe? Porque o América, na verdade, ele veio crescendo, né, cara? O time não tá de todo ruim. Pelo que eu não sou eu não acompanho tanto, assim, o Maurinho é muito mais fanático com futebol do que eu, mas o América, pelo que eu pude perceber, acho que ele não tinha preparo mesmo, assim. Ele começava super bem, chegava no meio do jogo para frente. A grande maioria dos jogos ele perdeu de virada. Perdi de virada. E alguns jogos também ganhava, assim, do cara que tá do time que tá no topo agora há pouco tabela, ele ganhou, né? Ganhou do Corinthians, quando os dois do Nessas Fluminense, últimas ganhou rodadas, na verdade, ele teve praticamente uma campanha de time de ponta. Libertadores. né? Exatamente. Então... É uma pena, né? É verdade, mas é aquilo que a gente vem sempre comentando aqui nos programas que a gente faz aqui, Podé. Infelizmente, você não pode deixar de ser punido por um erro que você cometeu no início, né? Sim. Porque no primeiro turno, a América, infelizmente, foi uma campanha vexatória, né? Foi campanha de rebaixamento mesmo. De lanterna mesmo, ele ficou De 21 lanterna rodadas mesmo. na lanterna. Assim como o Galo. Eu acho, cara, que seria, assim, das coisas mais interessantes para Minas Gerais ter 3 times na ponta, né? Na primeira divisão, como tem Rio, como tem São Paulo. Belo Horizonte já está na hora da gente assumir que cresceu, sabe? E dar uma reformulada mesmo na forma de pensar algumas coisas e tal. Tá certo que fez uma campanha esquisita, não mereceu subir. Mas a gente já está merecendo mais do que 2 times na primeira divisão, né? É verdade. Talvez um, né? Agora vai ser não sei. Também não sei. Olha, aí. Amigos, eu tenho uma pergunta aqui do Salvador Ferreira, aqui de Belo Horizonte, e ele coloca um pouco mais esse lado da música na pergunta. Como é o dia a dia de uma banda igual a Tia Anastácia em relação ao futebol? Vocês sempre conversam sobre o assunto? E as gozações? Quem é que leva melhor, os cruzeirenses ou os atleticanos? Com certeza os cruzeirenses sempre vêm levando a melhor, porque o Galo só dá... Mas dentro da banda, como é que é a São divisão 3 ali de cruzeirense e atleticanos, atleticanos? 3 Nenhum e 2. americano? São 3 atleticanos 3 e e 2 2, cruzeirenses. E os atleticanos são mais chatos que os cruzeirenses. Então eles enchem muito mais o saco nosso do que a gente o deles. Isso é fato. Mas menos, né, também, porque já teve mais uma época que enchia mais o saco. É a época que eram 4 atleticanos e 2 cruzeirenses. Nossa, mas aí é maldade, né? Até porque a gente combina, tem um acordo nosso na banda, porque você vai fazer um show em Minas, vamos supor, vamos fazer um show na Praça da Estação. E aí tá tendo um clássico Atlético Cruzeiro. Eu não vou levantar a bandeira do Atlético, nem o Maurinho vai levantar a bandeira do Cruzeiro, porque a gente não está ali.
por conta de um futebol, né? A gente Mas está isso fazendo acontece com muitos artistas em muitos shows. Eu Pois me é, lembro, mas a gente eu me lembro, combina. entre vocês é tranquilo, mas assim, até que queria saber até a opinião de vocês, o que Sim. vocês acham disso. Eu me lembro num evento que eu fui, que a Beth Carvalho foi cantar, enfim, e tem uma música dela que é bem emblemática e os torcedores do Galo. começaram né, a tomar para si a letra e era assim, um show de samba, um clima legal e virou ali uma coisa meio estranha. Fica meio estranho. Músicos, assim, o que vocês acham? Assim, a gente estava falando um pouco sobre violência e até esse temor desse clássico incitar isso. Qual que é a postura de vocês? Se há algum ruído aí, alguma tensão? Exatamente, o nosso combinado é para não incitar mesmo qualquer tipo de violência. Porque as pessoas estão ali numa festa dessa aí, querendo ou não, o cara tá tomando todas, enche a cara, já tá meio malucão, já tá não sei o quê, aí eu falo, salve, salve, Galo! E o cara é cruzeirense, aí o cara, Galo! E eu falo assim, que Galo, minha irmã? Eu sou cruzeirense. Aí começa uma história que não é legal. E tem uma coisa também, assim, se eu sou cruzeirense, eu tô lá pra Cássia, por exemplo, cantava com camisa do Galo. Mas ela é uma cantora solo. É uma cantora solo, beleza. Mas eu sendo cruzeirense e vendo ela com a camisa do Galo, me incomoda. Te incomoda. Então eu acho que quem tá lá pra assistir o show e tal... A questão da postura do artista. A questão bicho, aqui não, aqui é um show, sacou? A não ser que você faça igual o Pato Fu no início da carreira, né? No clipe, o processo vai de 0 a 1000, né? A Unimédia que vai pagar, que era cada um com a camisa de um time, né? E tem o Skank também que divide isso bem, né? Ali porque tá no 2x2, clipe né? da partida de futebol e tal. Então dá Mas eu acho meio chato isso, de misturar, sabe? Eu particularmente. Inclusive era pra rolar agora uma briguinha lá na televisão, lá com o pessoal do Skank e o Tia Anastácia agora. Bobiel tá indo pra lá pra rolar uma guerrinha lá. Você vai passar a tarde inteira brigando com os cruzeirenses, né? Gente, vou aproveitar o momento que eu tenho, né? Só não vai brigar comigo, hein? De jeito nenhum. Acho que é o Samuel e o Henrique e 2 do Tia Anastácia atleticano. Vamos ver o que vai dar, né? Mas eu lembro... Samuel fanático daquele jeito, hein? Ele é. Vocês estavam citando a Cássia Eller, eu lembro de um pop rock que eu fui há mais tempo, um dos últimos que ela cantou. O Atlético estava jogando contra o Guarani de Campinas e ela falou no meio do palco, gol do Galo, não sei o quê, e a multidão lá, metade obviamente, ficou louca, a outra metade ficou daquele jeito. O que a gente faz aqui agora? Pois né? Cara, essa sensação, sensação Mas existe essa diferença dela ser uma cantora solo, né? Verdade. Cássia Eller. Aqui a gente é uma banda. Já é uma banda... O pensamento coletivo... Não vamos dividir as mais coisas. Mais equilibrado, né? E tem essa mais história, sensato, independente dos times, por exemplo, vários shows do Tia Anastácia, em algum momento acontece uma confusão, aí a gente fez uma festa outro dia que era assim, muita gente, pessoal de um nível social mais alto e tal, cheio de bombadão, cheio de galera, os caras começaram a brigar no canto. E aí qual que foi a reação que eu tive na hora, assim? Vamos puxar a coisa para cá, para o palco, para nem dar atenção para esse tipo de coisa que está acontecendo. Porque você, independendo da situação, se você para o show, não sei o que, só se o bicho estiver pegando muito, né? Se você para e direciona para todo mundo ver que está rolando aquela briga ali, piora. Aí a briga, ela lastra. Então, assim, você tem que ter muito tato, né? Porque lida com muita gente, então não pode brincar com isso, né? Pode perguntar. Já ia eu te atropelar. Vai, pode emendar. Eu vou aproveitar para perguntar aí, que a gente, né, no momento, a versão dos afogados, né? Para você, Maurinho, qual que foi a maior escorregada do Cruzeiro, assim, como torcedor, todo torcedor é um pouco técnico, né? Qual que foi porque começou muito bem no Brasileirão, né? Na sua opinião, o que atrapalhou o Cruzeiro? Eu acho que depois que a gente foi meio que eliminado ali mais uma vez da Libertadores, aconteceram aquelas vendas. Foi o Henrique, foi o Thiago, o Ribeiro, o Gil, o Alisson machucou. Eu acho que essa desmembrada aí que não... Além do baque psicológico afetar muito também, eu acho, mas da eliminação, claro, mas eu acho que o que pegou mais foi essa venda aí, essas vendas.
E poder o mérito do Galo aí no... Né? Porque teve esse up, crescimento, né? Eu acho que o Cuca ele é bem responsável por isso, sim. Tem essa história de estar trazendo os jogadores do Cruzeiro, né? Trazendo o elenco do Cruzeiro para o Galo e tal. E esses meninos todos que estão tendo oportunidade, não sei se eu vi se foi o Tardelli ou se foi o Marques, quem que está voltando? O Marques, né? É o Marques. O Tardelli, né? O Tardelli... O Marques faz o programa, o Tardelli está voltando, né? O Tardelli pode voltar caso talvez o Atlético pro Vasco, tenha, né? Sim. Talvez ele vá pro Vasco ou pro Galo. Ele quer, eu vi ele falando que ele quer pro Galo. Ele pro fala que quer pro Atlético, mas o Alexandre Calil fala que a pedida do... É pro Vasco, né? Muito alta. E eu vi ele falando que ele conheceu essa garotada, julgando que os meninos já eram bons e que ele vê que o Cuca, ele, de certa forma, ele soube moldar e dar base para os meninos terem, sabe assim, terem esse ímpeto de estar julgando, de mostrar o futebol que eles têm, que até então era tudo muito imaturo, né? Eles tinham uma imaturidade no futebol e eu acho que o Cuca conseguiu muito isso, assim, eu acho que cabe muito a ele. E também, essa história do jogador também está sempre apoiando, teve um momento do Galo que o Galo estava mal, tanto quanto os outros times, né? Assim, zona de rebaixamento o tempo inteiro, aquela coisa. Inclusive eu fiz uma campanha, eu e o Caixa, fizemos uma campanha lá na Alterosa. Pode falar, né? Pode. Na Alterosa a gente fez uma campanha, eu e o Caixa, exatamente para os torcedores não abandonarem o time num momento difícil, né? Que é a coisa da gente assinando a camisa para entregar para o jogador, ao contrário do que é feito normalmente, né? Para entregar para o Cuca. Então foi uma campanha legal, vamos trazer o Galo, vamos no campo, vamos apoiar. E deu certo, foi até pé quente, assim, foi no dia do meu aniversário, inclusive, eu me lembro disso, foi no dia 19 de outubro, que a gente gravou essa campanha e logo na sequência teve o jogo do Galo, já ganhou, já veio ganhando, falei, pô, o Bolivar já me ligou, falou, pé quente, hein? Falei, graças a Deus, não tá perdido, parceiro. Na verdade, o Atlético, quando ele perdeu para o Cruzeiro na final do retorno, ele estava na zona de rebaixamento, ele estava em 18º lugar. E o Cruzeiro, ao contrário, estava em 7º. Agora, inverteu. O Cruzeiro é um dos lanternas do retorno e o Atlético, ele é o 7º lugar no retorno. Na melhor campanha do retorno. Segundo. Então, é uma campanha que o Atlético vem crescendo ao longo das últimas rodadas, mas é uma pena, né? Porque o Atlético sempre consegue dar esse gás a mais no final dos campeonatos, né? O problema é a mesma questão que a gente estava comentando do América anteriormente. E se o Atlético tivesse tido uma melhor performance ao longo do campeonato, hoje seria fatalmente um dos favoritos a conquista do campeonato. Mas foi o que o Tardelli falou, isso eu vi ontem, foi até numa entrevista com o Tardelli ontem, ele falando exatamente isso. Não tem como prever isso, o time ele passa por fases durante o campeonato mesmo. O campeonato é muito grande. O campeonato é muito grande, então quem dera conseguisse manter aquela pegada do início ao fim. Acho que não tem nenhum time que consegue manter, tem os seus altos e baixos mesmo. O campeonato ele regula muito, né, Maurinho? Muita gente fala também, se perguntou a questão de achar que por que os 3 times mineiros tão ruins assim no campeonato, né? Os 3 passaram pela zona de rebaixamento, o América vai cair, o Cruzeiro está arriscado. E muita gente comenta sobre a questão da gente estar sem um campo de futebol aqui. Então, o jogo em casa, às vezes não é em casa, né? Assim, você vai jogar lá em Uberlândia, lá, você só tem torcida de São Paulo lá em Uberlândia. E mesmo sendo em 7 Lagoas, dá, sei lá, 60, 70 quilômetros daqui. Então não é em casa, você já pega 140 quilômetros para poder jogar um jogo teoricamente em casa e tal. Então tem uma galera que está levantando também essa... Mas você acha que isso justifica? Os times? Não, isso que eu estou falando. O fator torcida desestimula os times, na opinião de vocês? Pois é, eu tô falando o seguinte, tem gente que leva isso a sério. Eu, particularmente, não acho que isso seja um problema que fez com que os 3 times caíssem lá para baixo. Não acho que foi tão decisivo. Isso não, mas tem uma galera que levanta essa bandeira. Mas eu acho que o torcedor, ele é essencial sim.
para um time, assim, né? Eu acho que é muito importante, né? Os torcedores. É igual show com público, né? É, Show exatamente. com pouco público. Você vai no lugar, Você faz um show, ninguém se tem pouca gente, acaba você tem a muito, música, mas se fica tem todo muita mundo, gente cantando, é fica outra todo mundo coisa. parado depois da sua música, você, pô, tem alguma coisa errada. Mas tem uma coisa que é o seguinte, porque no caso da torcida única, por exemplo, vai ficar gritando o Cruzeiro. Isso pode estimular muito o Atlético também. Atlético. Sim, tanto que tem mais nos clássicos na Arena do Jacaré, e também teve um lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, os mandantes, eles perderam muito mais do que os visitantes, no caso, né? Tanto que o Cruzeiro ganhou do Atlético no primeiro turno com a torcida do Atlético lá. Então, você levanta essa outro lado da... questão de honra, né? Agora eu vou ganhar. Só tem cruzeirense aqui, eles vão ver, eles vão ter que... Mas eu também acho que esse lado do estádio, poxa, tem um estádio igual o Mineirão, que cabia lá 80 mil, 90 mil pessoas. Você jogar, você está acostumado, um clube igual a tradição do Cruzeiro e Atlético, jogar no estádio de 90 mil pessoas, de repente você joga para um de 15, 16, 17 mil igual a Arena do Jacaré, obviamente não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, Sem contar também o fator arrecadação, né? Porque você deixa de arrecadar. E isso talvez seja uma das coisas que mais pegam hoje de Cruzeiro e Atlético. A falta da torcida nos estádios. Pra a torcida também perde um pouco o brilho, tem né? esse Perde a lado graça, aí. Não ir ao Mineirão. Eu não sei a pauta que vocês estão, se tem outras pautas aí não, mas eu queria falar um negócio da história da mala branca. Pode falar. Que eu vi o cara eu não sei, um moreninho do América. Foi o Carleto. Ele falou... Você viu, mas ele explicou assim, mas ele deu várias explicações a respeito dessa mala branca que o Cruzeiro pagou para o América. Pagou para o América e o América ganhou. E ele falando assim, pô, mas é um incentivo mesmo para a gente e todo mundo correu mesmo. E o Cruzeiro nega que ter pago essa mala, né? Nega porque não pode assumir esse dinheiro, cara de pau. O problema é que esse dinheiro ele não pode vir no balancete do clube, né? Porque esse dinheiro não existe, mas na verdade. Mas não é crime, né? Não é crime, porque você não está pagando pro... A questão é que a gente não sabe por isso o ponto de vista ético dessa história. Por isso é uma mala branca. A preta é para você perder. Isso aí já é manipulação de resultado, não é crime. Mas a branca, eu também não sei se é ruim, não. Eu não sei se é ruim também, não. Vai lá, ganha que eu te dou um presentinho. Te dá uma grana aí, ganha lá, velho. Tô precisando de sua ajuda. Faça seu papel lá. Esses incentivos devem acontecer agora no final de semana, né? Dizem que o Cruzeiro já está conversando com a diretoria do Bahia. O que faz. Com certeza. O que não faz. Se já conversou com a América, não vai conversar com o Bahia. Mas vocês não acham que isso talvez seja falta de confiança no próprio time? Porque para o Cruzeiro, o único dos três times, entre Atlético Paranaense, Ceará e o próprio Cruzeiro, é o único que precisa só do seu resultado para se livrar. Cara, é falta de opção mesmo, cara. É o desespero. É desespero, o neguinho tá desesperado. Falou assim, eu vou fazer de tudo. O Cruzeiro não pode cair, ainda mais na mão do Galo. Mas nego vai sofrer tanto se cair na mão do Galo, bicho, né? Não, a gente espera que isso não aconteça, né, Mauro? Quanto tempo, vou fazer uma pergunta, quanto tempo de festa vocês acham que vão ter? Que vai ter em Belo Horizonte? Pelo menos umas 2 semanas de festa. Existem alguns atleticanos que falam que vai ser a maior conquista do Atlético nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, né? Mas claro. Dizem que é isso, né? Eu tive uma alegria, cara, que foi a maior alegria que eu tive com o Galo foi quando a gente ganhou o Mineiro, né? Em que a gente cantou Você não cantou não, porque não podia. Que a gente cantou na Praça 7, no trio elétrico, com os jogadores. Tava o Luxemburgo, né? Era o Luxemburgo, que fez até uma dancinha. 2010. E foi a maior alegria que eu tive, né? De ver. Mas agora, se o Galo rebaixa o Cruzeiro, acho que a alegria é maior. Não vai cair, não. Também acho que... Mas você acha realmente isso, Maurinho? Eu acho que tem fé. Não cai? Tem fé. Porque é o que você falou, depende só da gente e o Ceará e o Atlético Paranaense não estão jogando muita bola também, não. Entendeu? Não dá para ameaçar também, não, né? Não ameaça, não vai ganhar nem do Bahia, nem do Curitiba. O Curitiba já vai meter no Atlético Paranaense, sem dúvida. Lembrando que o jogo é na Arena, né? Porque vai brigar pela Libertadores, o Curitiba. Então o Atlético Paranaense está de boa.
E o Ceará, As bicho? explicações, tá vendo? Mas o Ceará... Oh, Jesus. O Ceará não joga bola também não, bicho. O Bahia vai fazer a parte dele e a gente vai ficar E tranquilo. quantas lojas de mala tem por aí também, né? Né? Mala de médico, Tá essas tudo malas certo, brancas. cara. Tá tudo certo. Cheio de mala por aí, não tem problema. Olha aí, temos muitas perguntas chegando aí também. Legal. Eu tenho uma aqui, Ludmila, e gostaria de saber do Maurinho, que é o cruzeirense do nosso sofá, né? É uma pergunta do Fabrício, aqui de Belo Horizonte. Ele pergunta o seguinte: você acha, Maurinho, que o Perrella subestimou a crise no Cruzeiro neste ano? Teve uma hora que você achou que ele foi ausente? Eu acho que foi ausente, sim. Esse negócio do Senado, né? E da própria venda que eu falei, que eu acho que para mim foi o que desencadeou esse processo todo. Eu acho que passa pela diretoria do Cruzeiro, sim. Mas ele fez muita coisa bacana, né, cara, com o Cruzeiro. Claro, né? lógico. Mas nessa temporada... Particularmente nesse Brasileirão... Eu vi uma certa época a galera meio que massacrando ele de uma certa forma. Ele falou, ó, tudo bem que nesse momento é um momento difícil, eu tô meio que afastando, mas a gente não pode esquecer o tanto de coisa que eu já fiz pro Cruzeiro Claro também, que não. entendeu? Lógico eu lavo que não. minhas mãos, porque eu já fiz muita Mas coisa. tem essa coisa também do torcedor, ele, não falo especificamente do Cruzeiro, mas falando um pouco, tem essa coisa da exigência, né? Por mais que os presidentes dos clubes invistam, ele sempre quer mais, ele quer os craques, ele quer... É a cobrança mesmo, é a cobrança mesmo, para andar para frente. E ainda mais sendo Minas, Agora, né? A gente não tem tantos desmantela- times igual São Paulo, Rio, né? A torcida, ela é mais concentrada, então acho que essa exigência, ela fica mais evidente, né? E fala assim, mas igual o Perrella fala, mas o torcedor tem que entender que o time precisa de dinheiro. Eu falei, não, essa parte eu não tenho que entender, não. Essa parte que tem que entender é o seu. Meu time precisa de Quer gente entender de jogando, ganhar, porra. não. Eu quero De gente vitória, jogando bola, ué. Sacou? E você acha, Maurinho, você também pode, que no caso do Cruzeiro, Montilho e o Fábio vão fazer muita falta? E para você, Podé, o Neto Berola também vai fazer alguma diferença não jogando esse jogo? Cara, eu acho que o Montijo e o Fábio, com certeza, né? Que o Fábio, aquele último jogo, eu acho que o Fábio salvou o Cruzeiro, né? Salvou total. Eu gosto muito do Rafael também, né? Mas agora o Montijo eu acho que vai fazer mais falta do que o Fábio, sabe? Até pela postura mesmo dos reservas, assim. O Roger não inspira nenhuma confiança, Pois né? não está inspirando, né? Muito, que vai ser o que vai entrar no lugar do Montijo, né? E o Montijo tem a raça, né? A força Determinação na hora de jogar. do Essa argentino, história- né? De jogar bola. Essa história de Isso nessa hora eu acho que faz muita falta. de sair de Belo Horizonte para fazer a concentração deles, o motivo disso qual que é o motivo disso que eu não sei? É Por para causa ficar... dos torcedores para mesmo? ficar sossegado. A justificativa da diretoria é para o time concentrar para essa decisão que vai ter. Sair da cidade, ficar tranquilo lá no interior de São Paulo. Ninguém enchendo o saco. Porque você, infelizmente, se você está aqui na Toca da Raposa, lá tem um hotel em que os jogadores poderiam ficar. Mas é óbvio que a pressão da torcida fora da Toca da Raposa ia ser muito grande. A gente foi jogar no Ceará, aquele 2-2, né? Sim. Foi lá no Ceará, Foi não lá, foi? foi lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza. Durante a noite inteira, foguetório do lado do hotel que o Cruzeiro estava. Para não deixar dormir. Isso o Mancini falou, né? Sim, isso aconteceu realmente. Então acho que é para isso mesmo, sacou? Para ficar sossegado, vão concentrar e tal, né? Na Libertadores rolou isso também aqui com Estudiante, né? Que eles fizeram isso. Na Libertadores é até tradição, né? Os clubes da Argentina vêm pra cá, foguetório, e lá a mesma coisa, Quando é uma coisa comum. Os brasileiros vão pra lá, tem casos assim, que a gente não sabe nem se são lenda urbana, já contaram que colocaram xixi no filtro de água de jogadores do lenda futebol. urbana. Libertadores tem essas Mas Libertadores é bacana. As Libertadores têm essas... Tem essas histórias. Os Libertadores eu acho que rola mesmo. Estudiantes até desfilou com a bandeira do Galo, quando chegou na Argentina lá, com a bandeira do Galo na frente da... Foi verdade? A provocação Foi isso nunca mesmo. termina, né? Foi isso mesmo. Bom, a gente tem uma pergunta também do Roberto Pouso Alegre.
Na opinião de vocês, claro, né? Qual o ataque ideal para o domingo? O Cruzeiro deve se jogar no ataque ou tentar segurar o adversário e jogar no contra-ataque? Aí eu estendo a pergunta também para o Podé, para ele falar qual o ideal de ataque para o Galo no domingo e qual O Cruzeiro, por tradição, é um time que joga para frente, tem que jogar para frente, não tem que esperar contra-ataque nem nada não. É meter 3 atacantes lá na frente e vamos fazer gol, nós temos que ganhar, ué. Né? Eu acho que o Galo também é da mesma maneira, porque, na verdade, clássico é clássico, né? Você não tem essa história, né, cara? Não tem esse negócio de ficar na retranca, acaba... Você só chama o cara. Só vai chamando. Eu acho que tem que chegar comendo grama. Os dois times comendo grama. Vocês porque não pode perder de jeito nenhum. E a gente é porque quer fazer vocês perderem de todo jeito. Então tem que... Mas você acha, Podé, que, por exemplo, o Cruzeiro, obviamente, tem um motivo muito grande para chegar e tentar a linha do Atlético. Mas você acha que isso que tem entre os torcedores, de querer ganhar do Cruzeiro de qualquer maneira, também está entre os jogadores? Será que eles estão com o espírito mesmo de chegar lá e derrubar o rival? Cara, eu acredito, isso que eu estou te falando dessa galera mais nova, essa galera mais nova que está chegando, eles estão, você vê que marca o gol e sangue bate no peito, assim, eu acho que eles estão num momento que eu acho que faz parte sim, cara, eu acho que é meio torcedor, eles são meio torcedores, assim, meio... Né? Porque hoje em dia não existe muito isso, né? Não existe jogador que veste a camisa mesmo. Né? Essa é a parte ruim do futebol. Mas essa turma nova que está chegando, eu acho que por enquanto ainda não está tão corrompida quanto os veteranos, né? Bom, e aí temos muitas perguntas, acho que a gente não vai conseguir fazer. A gente não vai conseguir fazer todas, não. Estamos chegando aos nossos 30 minutos, mais 15 é um tempo de futebol, né? Mas vamos fazer uma aqui só para finalizar, Ludmila? Vamos lá. Escolha, você que é o dono da bola assim, no esporte.com, eu só tô de penetra aqui. A Cláudia de Formiga, obrigado, Cláudia, pela sua participação. Ela pergunta o seguinte: como o Cruzeiro deve reestruturar o time para o ano que vem? Para vocês, devem permanecer o atual grupo? Primeira coisa é tirar o escorpião do bolso. Né? Tem que comprar. Vendeu muita gente boa, tem que comprar mais jogador, cara. Vai ter que cair umas cabeças aí mesmo, porque com esse plantel aí eu acho que não vai muito longe, não. Eu acho que tem que contratar. Mesmo se permanecer na primeira divisão, mesmo se permanecer. Porque eu acho que tem que contratar. Se cair para a segunda divisão, mesmo com um contrato... Atacante, bicho. Atacante fala... Olha, Farias, Ortigosa, Bobô, o Eto Paulista, Keirson, o Alisson. 6 atacantes. Se juntar isso dá um? Pois é, bicho. Como é que faz? O Alisson estava prometendo, aí vem o azar, quebrou o pé, machucou. Dos melhores que estavam lá na frente. A gente ainda teve esse problema. Então tem que peneirar mesmo, bicho. E pelo menos de 5 virar 2. Eu acho que tem que começar daquele jeito que você falou, assim, começar a trabalhar desde o início, do primeiro dia, de começar na segunda mesmo, trabalhar na segunda, da segunda. Olha só. Palpites, meninos, palpites para o resultado de domingo. O que você acha que dá, Maurinho? Qual que é o placar? Igual eu estava falando com o Glauco ontem, assim, 1-1 ia ser uma delícia. Mas eu vou botar 2-0 pro Cruzeiro. E você, Podé? Eu vou botar 2-1 pro Galo. Mas e o palpite? Cai ou não cai? Não, o Cruzeiro não cai. O Cruzeiro não cai de jeito nenhum. Teve um último jogo, eu não sei se foi o último ou o penúltimo jogo, que ele estava caindo, assim, no campo, né? Você já viu que estava o pessoal desmoronando no campo. Então, assim, a coisa pode melhorar. Não cai não. Ali no campo, ali, não, né? Não cai, mas eu acho que cai, meu parceiro. Nesse clima ameno, de sarcasmo, né? A gente vai aí já se despedindo, né? Encerrando aqui, gostaria de agradecer aqui o Podé, muito obrigado, muito obrigado a vocês aí, valeu. O Maurinho também, muito obrigado, obrigado, Maurinho. Galera. Eu queria só dar não sei se eu posso falar aqui a respeito, vontade. Que convidar o pessoal que está em casa aí, né, na internet, quem está acompanhando, que o Tia Anastácio vai estar fazendo um Réveillon aqui em Belo Horizonte, Réveillon da Rede Globo, vai ser na Praça da Estação. Quem quiser
Todas né, as torcidas estão convocadas? Todas as torcidas estão convocadas. Da primeira e da segunda, A gente vai tocar mais cedo, da primeira e da segunda divisão. A gente vai tocar mais cedo e depois a gente ainda vai fazer um outro Réveillon em Itabira. Então, estão convidados, né, todos os torcedores de Belo Horizonte, de Itabira e do Brasil todo aí, de primeira e segunda divisão. Para passar logo esse ano aí. Vamos passar logo esse ano aí. E tem um monte de projeto do Tia Anastácia, a gente está com DVD para lançar, estamos fazendo um disco novo, isso tudo para o ano que vem. E em breve a gente vai... Muito trabalho para o ano Aí que vem. vocês vão voltar aqui com instrumento para tocar pra gente. A gente Claro. toca, lógico. Perfeito. Aí eu convido o Leandro. Opa, vamos lá. Vamos ver um pouco Perfeito. depois. Tá joia, mano. A gente volta que dia da semana? Sempre às sextas, os nossos musicais são às sextas. Na segunda, né? Ai, poxa. Você caiu nessa, hein, Ludmilla? Cai nessa, cai Ia nessa. ser doido, mas de repente é doido mesmo mudar o dia de jogo, assim, terça e sábado, não é que doideira? Maurinho, talvez tenha que acostumar depois, viu? E o pessoal aí no chat aí tá achando o quê? Cai ou não cai? O pessoal tá bem dividido, né? Os cruzeirenses, na verdade, eles acham que o time vai ficar na primeira divisão. Alguns acham que o time não tem como ganhar do Atlético, porque o time do Atlético hoje é realmente superior ao do Cruzeiro. E os atleticanos, obviamente, na sua grande maioria, eles sonham com isso, né? Me explica só uma coisa, assim, se o Galo ganhar do Cruzeiro, mesmo Não, assim, ele depende do... Não, a questão é a seguinte, se o Cruzeiro ganha, ele fica na primeira Ele fica divisão. na primeira, sim, isso eu sei. Se o Cruzeiro empatar, o Atlético Paranaense está automaticamente rebaixado. E sim. caso o Ceará não ganhe do Bahia, o Cruzeiro continua na primeira divisão. E se ganhar do Se o Bahia? Ceará ganhar do Bahia, o Ceará vai para Se o Ceará ganhar do Bahia, a gente tem que ganhar do sexto. Tem que ganhar de qualquer jeito. O Se negócio acontecer tá mais qualquer feio do vitória que eu tô lá... imaginando. Não tá tão feio assim, nossa. Tá mais feio do que eu tô imaginando, Tá velho. tão feio, não. É só a gente ganhar do sexto, tá tudo certo. Só? Só. Clássico é clássico e vice-versa. Tá certo. 2-0 na cabeça. Boa sorte pra nós. Pra nós, Boa vamos ver. sorte pra todo mundo. Boa né? sorte, Maurinho. Gente, obrigada. Obrigado. Pelo convite. Não, que isso, Ludmilla. Muito obrigado você, obrigado Maurinho, obrigado Podé. Valeu, Valeu, rapaziada. gente. E eu convido todo mundo, segunda-feira, nós vamos fazer o Esporte.com especial, a partir das 4 horas da tarde, falando do campeonato, falando da repercussão do clássico. Muito obrigado e voltem sempre.